Pronto, meus irmãos, nós cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Para nós é tudo novidade quando nós vamos fazer os trabalhos nessa pandemia via Facebook, YouTube, né? Nós queremos já dar início à nossa escola bíblica. Passamos alguns dias sem ter a nossa escola, mas graças a Deus, com esse recurso, nós agora temos como transmitir o assunto da escola bíblica para todos os irmãos que estão conosco. Glória a Deus. Então nós vamos começar orando nesta noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Queremos te agradecer, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te pedir a tua bênção sobre cada um de nós, Senhor, que estamos aqui nessa noite para transmitir, Senhor, o assunto da tua palavra. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão assistindo, que o Senhor possa alcançar com a sua bênção, com a sua mão poderosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, estamos esperando também os irmãos entrarem. Acredito que alguns irmãos já estão entrando pelo Facebook e também pelo YouTube, né? Nós queremos saudar a todos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós havíamos prometido que o irmão Zé Carlos estaria conosco nessa noite para participar dessa aula. É uma lição que fala sobre compromissados com a evangelização, e ele estaria como convidado, já que ele é o secretário de missões da igreja local, né? A igreja Congregação Vicente Pison. Mas infelizmente nosso irmão Zé Carlos, ele adoeceu da garganta e não está muito bem. Queremos até saudar ele, que ele deve estar nos assistindo nessa noite. Deus abençoe, melhoras para você. Mas nós queremos saudar aqui também o nosso irmão Francisco Pereira, né? Superintendente da escola bíblica, que está conosco, né? Paz do Senhor para você. Paz do Senhor, meu pastor, e todos os irmãos que também estão conectados conosco, para nós nesta noite fazermos a obra do Senhor, levando esta lição de muita importância acerca da evangelização, que é compromisso nosso, de toda a igreja, o crescimento do reino de Deus. Muito bem. Também está conosco, né, nos bastidores, a Rosângela, né, Samuelzinho, que é a nossa cinegrafista e também é professora na escola bíblica, está ali nos dando suporte. E também o nosso técnico da mídia, nosso irmão Leandro, também está conosco aqui, também nos ajudando, nos auxiliando nesse suporte técnico. Deus abençoe a todos os irmãos. E mais uma vez, a todos os irmãos que estão entrando, Deus abençoe a todos vocês, os irmãos que aqui o irmão Zé Carlos já disse o amém, né? Os irmãos vão entrando aqui aos poucos. Alguns irmãos estão pela conta do Facebook, né? Que é a conta da igreja, da página da igreja, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Tempo Central, Vicente Pison, ou pelo YouTube, né? E é a DTC Vicente Pison. Então os irmãos podem entrar por uma dessas contas e participar. Você pode participar fazendo sua pergunta, tirando sua dúvida, fazendo aqui a sua participação especial. Glória a Deus. Meus irmãos, a lição de hoje é a lição de número 11. A lição de número 11 fala sobre compromissados com a evangelização. O nosso texto áureo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. A verdade prática diz: a nossa responsabilidade
para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Irmão Francisco Pereira, hoje o assunto é de extrema importância para nós. Nós vamos falar sobre compromisso, esse compromisso que nós precisamos ter com a evangelização. O que é que você entende com essa expressão do autor da lição, Ezequias Soares, nosso irmão que escreveu já várias revistas da escola, e ele escreveu essa, e com esse tema maravilhoso, falando sobre compromissados com a evangelização. Então, no seu entendimento, essa expressão, né, compromissados com a evangelização, porque o que será que o autor Ezequias Soares quer nos passar, né? O que você entende, o que você acha? Porque nós sabemos que na atualidade hoje, esse texto, esse tema, ele é bem atual, né? Esse tema, ele envolve todos nós do século 21, quando eu falo igreja, né? E nós precisamos ter esse compromisso. Então, o que você entende, pode expressar aí o seu entendimento desse compromissados com a evangelização. Amém. É um assunto de muita importância, né? E realmente, pastor Ezequias Soares, colocando aqui esse tema nessa lição 11, compromissados com a evangelização. Compromissados com a evangelização. Creio eu que o homem de Deus, expondo o seu ponto de vista, a necessidade de a igreja apregoar o evangelho de Cristo, apregoar o reino de Deus, até porque nas escrituras, em Marcos, né, onde está o texto em classe, no versículo 15 do capítulo 16 de Marcos, Jesus já disse que ide por todo mundo e pregar o evangelho. Compromissados com a evangelização, porque Jesus, ele nos incumbiu a esta evangelização. Jesus veio com a missão de salvar todos, chamou, capacitou e enviou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou seja, Jesus nos incumbiu de uma grande responsabilidade de pregar este evangelho. E nós, a Igreja de Cristo, somos incumbidos de ter este compromisso com esta evangelização, de apregoar este evangelho salvífico a este mundo doente, a este mundo sombrio, levar a Cristo como Salvador. Então nós temos este compromisso. A igreja, melhor do que ninguém, somos incumbidos de levar este evangelho e temos o compromisso. Somos compromissados de levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Através da palavra de Deus, através do evangelho de Cristo, nós temos esta responsabilidade de levar o reino de Deus. Muito bem. Esse compromisso ele foi designado pelo próprio Jesus, né? Que nós tivéssemos esse compromisso. Nós vamos ver aqui no decorrer dessa lição. Hoje nós vivemos em uma igreja moderna, né? Igreja, podemos dizer assim, mais modernizada. E parece que esses novos crentes, né? Essa moçada nova, essa geração mais nova, ela precisa realmente ter esse compromisso. A gente sabe que os mais antigos, os crentes mais antigos, que a gente ouvia muito falar, né? Era um povo mais compromissado, os irmãos, os pastores, esposas de pastores, irmãos que não mediam esforços, né? Pregavam o evangelho e iam em cima de um lombo de um animal, né? Às vezes em cima de uma carroceria de um caminhão, e esses irmãos atravessando rios, até mesmo a pé, esses irmãos iam. Então eles tinham, além do prazer, eles sabiam dessa necessidade, né? Desse compromisso
de ter. Infelizmente, não é que não foi passado, né? Está sempre sendo passado para essa nova geração, mas é uma geração, assim podemos dizer, mais descansada, né? Uma geração mais, podemos dizer, em um ditado bem comum, uma geração mais Nutella, né? Mas mesmo assim, com essa geração que talvez não tenha essa disposição para sair evangelizando como os irmãos no passado, mas hoje nós temos dispositivos eficazes, né, para dar continuidade a essa evangelização, a ter esse compromisso. Ninguém tem mais desculpa se a gente não pode mais andar em um lombo de um animal, mas a gente tem um ônibus para ir, tem um carro, tem um Uber, tem um mototáxi, né? Tem uns recursos para a gente sair evangelizando, né? Antigamente os irmãos pregavam no gogó, né? O velho gogó, sem microfone, sem caixa de som. E hoje nós temos também esse recurso e graças a Deus tudo isso ele serve para esse compromisso, né? Nós sabemos que hoje nós temos como objetivo nessa lição levar para você que está nos assistindo, os irmãos que estão aprendendo conosco, o objetivo geral dessa lição vai falar sobre a conscientização, né? Conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Nós precisamos ter essa consciência, que muitos perderam, né? Essa consciência, que nós temos a responsabilidade, nós temos, não é uma opção, né? Nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho. Nós fomos chamados para a evangelização. Então, nosso compromisso hoje é levar isso aqui até o seu coração, para que os irmãos tenham consciência que, de uma forma ou de outra, nós podemos estar evangelizando, entregando um panfleto a alguém, falando de Jesus, fazendo um convite para ir a um culto, até mesmo mandando um link de uma aula como essa, ou de um culto que a gente vem a fazer, mandando para um amigo, pedindo para assistir. Olha, assista lá a mensagem da palavra de Deus. Nós temos vários recursos. Então, nós temos hoje um leque de recursos para nós evangelizar. Então, se a gente tem esse leque de recursos, por que não utilizar, né? Então, vamos usar a consciência e ter esse compromisso, né? O compromisso na evangelização. Na nossa introdução, nós temos o seguinte texto: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. Interessante, né? O crescimento do reino. Ele cresce à medida que as pessoas vão aceitando Jesus como seu Salvador, né? Irmão Francisco, em 2010 foi o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 2010. No Brasil, somente no Brasil, nós, os evangélicos, éramos 42,3 milhões, só no país. Isso representava 22,2% da população brasileira. Mas isso já faz o quê? 11 anos do último censo que foi feito nesse sentido, né? Acreditamos que com o passar desses 11 anos, essa estatística, né, aumentou, cresceu, né, o número de evangélicos, pessoas que aceitaram a Jesus como seu Salvador, e acreditamos que houve esse crescimento. Mas na verdade, o crescimento ele se dá com a pregação do evangelho, não tem outro meio, né? Olha, para contribuir com esse crescimento, a igreja tem um papel importante, né?
que é pregar esse evangelho. Quando nós pregamos, a responsabilidade na salvação de uma pessoa a responsabilidade, Deus, ele está ali para perdoar, né? Para salvar. Jesus já fez o papel dele, que foi morrer na cruz. O Espírito Santo, ele faz um papel importante na salvação do ser humano, que é convencendo o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. A Trindade, ela está inserida na salvação do homem, já podemos dizer assim, já fizeram e ainda fazem a parte deles. E a igreja, ela tem esse papel importante de contribuir para esse crescimento do reino de Deus, que é a convenção das pessoas a Cristo. Para isso, é preciso pregar. Você não concorda? Que precisa pregar? Com certeza. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, diz que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. Então não tem nenhuma dúvida, né, com relação a essa questão da gente pregar a tempo e fora de tempo. Ou seja, não tem uma hora certa para você pregar. É tempo e fora de tempo. Você pode deixar uma mensagem, né? Você pode pregar, levar uma palavra para alguém. Se você tiver tempo, você pode colocar uns panfletos no bolso e sair evangelizando, falando que Jesus é bom. Tudo isso contribui para o crescimento do reino de Deus. Não é, irmão Francisco? O que você tem a dizer sobre esse crescimento, sobre pregar? Você concorda, discorda? O que você acha? Com certeza. O meio óbvio de a igreja crescer, do reino de Deus crescer, é pregar este evangelho, né? Como fala aqui na introdução, o reino de Deus, ele cresce à medida que os pecadores vão se convertendo a Cristo. Ou seja, se a igreja não pregar, se nós não semear este evangelho, não pode as almas se converter. Mas no momento da força, da intensidade que a igreja vai pregando o evangelho, semeando este evangelho, com amor, com fé, com perseverança, as almas vão se convertendo a Cristo. E a igreja, ela é esta agência capacitadora do reino de Deus para as vidas do dia de hoje. Então, a pregação do evangelho realmente é a única ferramenta que temos que levar o evangelho. Como você já falou, meios de pregar esse evangelho não falta. Meus irmãos, temos N meios de propagar este evangelho, como bem falou já o nosso pastor. Nós temos hoje, no século XXI, a nossa rede social, que outrora não tínhamos. Nossos irmãos mais antigos, como falou o nosso pastor no começo, que não mediam esforços para poder se deslocar de um lado para o outro, pregavam no gogó, na garganta, no suor, e Deus fazia a obra. No dia de hoje, realmente, às vezes, muita coisa mudam pelo aumento da tecnologia, dos mais novos, que comentamos já, e que deixa, às vezes, um pouco a desejar, o desejo ardente de pregar o evangelho. Agora, esse desejo de pregar o evangelho, ele vem da nossa conversão. Jesus nos salvou e nos converte, e o seu Espírito que habita em nós, ele é responsável para nos impulsionar. Até porque, pastor, para mim pregar para uma prostituta, para mim pregar para um drogado, para um alcoólatra, a única coisa que me move de sair da minha casa, do meu conforto, para ir até eles, é o amor a eles. A única coisa que nos move, queridos, de nós pregar este evangelho para quem não conhecemos, é o amor às almas. O evangelho, a pregação, a evangelização, ela é movida por amor a essas pessoas. Jesus, ele pregou porque ele tinha amor pelas almas, e a nós, a sua igreja, temos também que ter este amor para que ele possa nos impulsionar a levar este evangelho. Então, o reino de Deus, ele cresce, como fala o nosso pastor sobre o IBGE, que já faz há muitos anos. Hoje eu creio que já estamos muito mais, até porque o Brasil é um país cristão, que está crescendo na medida que a igreja cristã, no modo geral, ela se disponibiliza, sai das quatro paredes, até porque eu e você podemos fazer missões, podemos fazer a obra de Deus de maneira mais simples, pegar folhetos, orar, visitar nossos vizinhos,
basta querer, basta ter amor pelas pessoas, pelas almas, disposição por elas. E assim o reino de Deus ele é pregado. O meio de propagar este evangelho, o reino de Deus crescer, é o meio da pregação do evangelho. E essa pregação se surge por várias formas. E Deus, ele nos dá essa direção. Deus, ele nos dá meios para nós lançarmos a rede. Jesus falou que o mundo é o campo. Esse campo que está aí repleto de vidas, de sementes, temos que levar o evangelho, que é a semente da salvação. Onde cair este evangelho, eu creio que Deus vai fazer a sua obra. Então, o evangelho, o reino de Deus, ele vem crescendo na medida que a igreja se disponibiliza para pregar este evangelho, que é a receita, pregar o evangelho. Amém. Então, é uma questão de consciência, irmãos. A gente precisa ter essa consciência para pregar. Romanos capítulo 10, versículo 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Então, se não ouvirem falar, não vão crer, né? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, uma coisa puxa a outra. Para as pessoas ouvirem e crerem e aceitarem a Jesus, é preciso que alguém pregue. É uma questão de consciência, né? É importante que nós sejamos hoje um agente desse crescimento, né? Até porque é uma ordem de Jesus, não foi um pedido. Marcos 16:15 diz que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É dar continuidade ao que Cristo começou. Cristo começou a pregar e depois ele não pôde dar continuidade, porque ele cumpriu aquilo que ele veio fazer, que foi morrer pelo pecador, abrindo a porta da salvação, e depois foi levado ao céu. E ele diz em Atos, capítulo 1, versículo de número 8, Lucas escrevendo, ele disse que Jesus falou: fiquem na cidade de Jerusalém até que seja revestido do poder do alto, e depois vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão pregar na Judéia, Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Então a questão não é uma questão de escolha, é uma obrigação nossa, pregar, ter esse compromisso de pregar o evangelho, Então, com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e a obra missionária. Então, com todas essas ações por parte da igreja, isso aponta para essa importância, da evangelização. Então, no nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre a evangelização como prioridade. Para você, irmão Francisco, por que a evangelização ela tem que ser uma prioridade? Eu sei que a gente é repleto de prioridades na nossa vida, e às vezes a gente olha assim e diz assim: eu não ganho financeiramente para pregar, eu não vivo da obra, eu não dependo da igreja, eu não tenho um emprego na igreja, podemos dizer assim, Quem deve ter a prioridade, a primazia, é esse povo. Talvez alguém pense dessa forma, Quem tem que ter a prioridade, quem tem que ter essa obrigação é esse povo que vive da igreja, que come do altar, que pastoreia de tempo integral, que não tem o seu trabalho fora, somente na igreja. Mas por que será que a evangelização é uma questão de prioridade? Pois é, prioridade. Porque realmente é uma questão de vida ou morte. Vida para os que aceitam Jesus e morte para os que rejeitam a Jesus. Já estamos vivendo nos últimos dias, nas últimas eras, e realmente é uma questão de vida ou morte. Como fala a Bíblia, todos pecaram, estão destituídos e precisam deste evangelho para que eles venham a ter vida e vida em abundância. Então, essa prioridade de pregar o evangelho aqui e agora, com urgência,
é porque as almas gritam, choram dos seus pecados, e trata realmente de uma questão de vida ou morte. Pronto, realmente você falou uma coisa certa, e está até na nossa lição, que a evangelização hoje é uma questão de prioridade, porque é uma questão de vida ou morte. Ou aceita ou não aceita. Né? A Bíblia diz em João, capítulo 5, versículo de número 24, diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Né? Então é uma questão de vida. Se crer, vai ter vida eterna com Cristo, né? É uma questão de vida. Também é uma questão de morte, porque quem rejeita esse evangelho, né? Quem não aceita a Jesus como seu Salvador, Mateus capítulo de número 10, versículo 32, 33, um texto muito conhecido de todos nós, quando ele diz que aquele que confessar diante dos homens será confessado diante do Pai que está nos céus. Mas o versículo de número 33 diz que quem negar, quem rejeitar, né, também será rejeitado diante do Pai que está no céu. Então é uma questão de vida ou questão de morte. Então, meu amigo, você que está me ouvindo aí, o meu irmão, que você está me ouvindo, nós precisamos priorizar a questão da evangelização, no sentido, porque ou nós vamos salvar as pessoas, ou as pessoas elas vão ser mortas por falta de pregador, por falta de pessoas que vá pregar, vá dizer alguma coisa. E o mais duro ainda, né, do discurso de Jesus, por uma questão de vida ou morte, está em Marcos 16, 15 e 16, né, que é o texto que tem na nossa lição, que ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E essa condenação é morte, né? É morte. E aí a evangelização se torna prioridade, porque é uma questão de vida ou morte. Então, no primeiro item, ele fala sobre o evangelho. O que significa o evangelho? O evangelho significa uma mensagem, é uma notícia, são novas, né? Ou boas novas. O evangelho são boas notícias, como diz o texto áureo de Romanos capítulo 1 e versículo de número 6, aliás, versículo de número 16, Paulo falando: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, né? Então, esse evangelho, acima de tudo, ele é o poder de Deus. E na verdade, quando nós pregamos esse poder de Deus, é quem liberta. A palavra é quem liberta, né? Nós temos um aliado a nós, que é esse poder, que quando nós pregamos, alguma coisa acontece, que a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Então, João 8,32 diz que a verdade salva. A palavra pregada, né, é o poder de Deus para libertar a pessoa. Então, o que é que você está esperando, né, para evangelizar? Dê prioridade, porque o evangelho, ele é algo de suma importância, né? Por exemplo, esse poder, ele causa algumas coisas nas pessoas. Esse poder, quando nós pregamos, essa palavra ela vai com poder ao coração do ouvinte, né? E causa alguns efeitos. Por exemplo, ela troca a cegueira por vista, não é, irmão Francisco? Você concorda com isso? Ela nos faz mudar totalmente a direção de nossa vida, substitui as trevas pela luz, né? Nos tira do laço do diabo e nos une a Cristo. Então, esse é o resultado de uma palavra com poder, é a palavra de Deus, o evangelho, que nós precisamos pregar.
Então esse evangelho, ele, além de tudo isso, ele remove o pecado de dentro de nós, né? E garante uma herança eterna. Esse e mais outras coisas, falando desse poder, né? Falando desse poder, é uma coisa assim maravilhosa. Então você não está só. Quando você prega, só basta dizer Jesus te ama, aquilo ali vai trazer um efeito impactador no coração de quem ouve, né? No coração de quem ouve. Então, é importante que o resumo da questão do evangelho é isso. No segundo item, ele fala sobre o único salvador do mundo, né? Fala ainda do evangelho, que são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão do pecado, né? Então esse evangelho, falando aqui no segundo item, o único salvador do mundo, o evangelho ele fala do reino de Deus. O evangelho ele fala de salvação. O evangelho ele fala de perdão do pecado, né? E é por isso que temos que pregar este evangelho, porque este evangelho é o canal, é o meio que fala do nosso Salvador. Como fala aqui o tópico 2, o único Salvador do mundo, que é Jesus. O meio de anunciar este Salvador, que salva, que regenera a vida do homem espiritualmente, corpo e alma, é o evangelho de Jesus Cristo. E este evangelho, ele é salvífico, ele anuncia o Salvador, anuncia este Salvador que veio ao mundo pregar este evangelho e lançar salvação a todo aquele que crê. Então Jesus é o único Salvador do mundo, ninguém tem dúvida, né, disso. Estamos só questão de passando aqui no texto, porque só ele se habilitou, na verdade, só teve ele mesmo para se habilitar a vir morrer por nós. E para isso, aqui em Atos capítulo de número 4, versículo 2, né, diz que em nenhum outro há salvação debaixo da terra, aqui na terra, né, debaixo do céu, não nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Está em Atos 4 e 12. Somente através de Jesus, ele é o único Salvador, né? Ele veio porque todos pecaram, e ele mesmo diz em João capítulo 14, versículo de número 6, ele mesmo diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, a não ser por ele. Não? Então a pregação do evangelho, a gente resume aqui nesse segundo item, falando sobre o único Salvador do mundo. Fala que a pregação do evangelho é uma necessidade, né? É uma necessidade. Então, a gente sabendo que isso é uma necessidade de nós pregar, por causa das pessoas que estão se perdendo nesse mundo, no terceiro item, ele vai falar que a igreja, né, é uma agência legítima. O que é uma agência legítima? Né? É uma agência habilitada. O que é uma agência? É um local em que as pessoas se inscrevem. Nessa agência ela tem treinamentos, né? Ela tem orientações. Nessa agência ela aprende, né? Aprende muita coisa para dar prosseguimento a essa evangelização. Então essa igreja, a igreja ela realmente é essa agência. Então, irmão Francisco, hoje a igreja local, né, nós congregamos, é uma agência do reino de Deus aqui na terra. Né? Somos uma agência. E o que você acha que essa agência ela está atuando? Essa agência ela tem contribuído para a pregação desse evangelho? O que você diz aí? Apesar dos pesares que a gente contempla, mas a igreja, a nossa igreja, vamos falar da nossa igreja, que é uma igreja séria,
apesar dos pesares, tem contribuído muito para o crescimento do reino de Deus. A nossa igreja ela tem projetos de muita importância, projetos de missões evangelísticos, tem a preparação de jovens que queiram se alistar para a evangelização, para pregar em outros países, ou ter chamado para missões. O certo é que a nossa igreja, o nosso ministério, ela tem se preocupado, ela tem essa agência que Jesus capacitou e que passou para nós este compromisso de ensinar, instruir os discípulos para ir pregar este evangelho. Esta igreja ela tem atuado na sociedade corrupta, maligna, difícil, mas Deus até aqui ele tem ajudado a igreja a propagar este evangelho e ter sim um papel muito importante acerca da pregação do reino de Deus. Muito bem, e essa igreja local, né? Nossa congregação, ela tem contribuído, apesar desse lockdown, apesar dessa paralisação, né? Mas a gente tem notícia de muitos irmãos que estão pregando, que vivem evangelizando através das redes sociais, né? Nós temos um irmão aqui na nossa igreja local, que ele é um senhor, que ele vive sempre evangelizando, né? Entregando panfleto. Ele vai, para onde ele vai, entregando panfleto, que é o nosso irmão arteiro, né? Nosso irmão, uma benção. Então a igreja local, ela tem se mobilizado, né? Ela tem feito uma mobilização para o crescimento do reino, né? E aí surge a pergunta, né? Surge a pergunta: o que é que nós temos feito nessa agência? O que você tem feito, meu irmão? Né? O que você tem feito? Você que está nos assistindo, o que é que você tem feito para mobilização dessa evangelização? Então, repetimos o nosso tema geral, né, que é o compromissados com a evangelização, e falando do nosso objetivo geral, que é uma questão de conscientização, né? Por exemplo, quais são as ações que a igreja, como agência, deve fazer, né? Quais são essas ações que temos feito, né? Na verdade, meus irmãos, não é generalizando, mas a igreja ela tem feito muita coisa, né? Nossa igreja sede, falando de igreja local a nível de Fortaleza, ela tem feito muita coisa no sentido de ajudar a sociedade, os irmãos, né? Ela tem se mobilizado, e nessa agência nós podemos, como nós já tocamos aqui no assunto, nós temos as ferramentas entregues em nossas mãos para que eu e você, a gente possa fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa. Eu lembro, irmão Francisco, que um tempo atrás a gente evangelizava entregando carta. Colocava a carta na casa da pessoa, aquele porta-carta, a gente entregava. Não tinha assim o WhatsApp, não tinha, né? Não tinha assim as redes sociais, mas a gente fazia uma cartinha de pulso e a gente escrevia lá, dizia que Jesus te ama. A gente dava o endereço da igreja, né? Olha, fazia um convite especial, entregava. E juntamente com ele, com um panfleto. Então é o mínimo, né? Na verdade, ninguém tem assim uma desculpa para não evangelizar hoje. Você pode evangelizar hoje dentro de sua casa, né? Dentro de sua casa. É possível hoje você evangelizar até uma pessoa que esteja lá do outro lado do mundo através de uma videochamada. Então nós vamos aproveitar essas ferramentas que a gente tem e usar a consciência, né? Dentre tantas coisas que a gente fala nas redes sociais, a gente pode utilizar para dar uma palavra amiga, a gente pode utilizar para dar uma palavra de Deus, uma palavra de fé, de ânimo, né? Mostrar a Bíblia para ele e falar a verdade, né? Na nossa igreja, por exemplo, nós temos como meio de mobilidade, nós temos a EMAD. Irmão Zé Carlos, ele era aquele que ia falar da EMAD, mas eu dei uma olhada. A EMAD é uma escola de missões das Assembleias de Deus. Hoje, um missionário, quando ele vai ser preparado para ir para fora, numa missão transcultural,
né? Ele passa mínimo ali 8 meses estudando parte teórica, depois vai mais 2, 3 meses na parte prática, aqui no próprio sertão, né, no nosso sertão, aqui aos arredores, ou mesmo em outros estados da nossa confederação, mas para depois eles irem para fora, né? Mas há uma mobilização, há uma mobilidade da igreja. A igreja não está parada. A igreja ela tem essa mobilidade. Hoje nós temos condições de fazer um curso online. Hoje nós temos condições de aprender sobre evangelização e falar e sair falando de Jesus, né, na nossa igreja, né? Então, irmãos, com isso nós encerramos aqui o nosso primeiro ponto. Acredito que a gente tomou muito tempo, mas tinha que falar sobre essa conscientização. Os demais vamos ser um pouco mais rápido. Não saia daí. Nós temos alguém, quantas pessoas aí assistindo? No YouTube. Tem 8 pessoas assistindo no YouTube, né? Foi feita a divulgação. Essa é a primeira. Depois os irmãos vão ter aí as oportunidades de ver gravado, né? Está vendo aqui que está conosco que é a irmã Francisca, né? Nosso irmão, a Bruna, né? Estão conosco aqui, tá certo? Pelo Facebook da nossa página da igreja, né? Deus abençoe. Se os irmãos tiverem alguma colocação, alguma pergunta, os irmãos podem fazer, que o pessoal ali da mídia, né, nos auxilia na sua pergunta, tá certo? Irmão Zé Carlos também. Então, irmãos, o nosso segundo ponto, você tem mais alguma coisa a dizer, irmão Francisco, desse primeiro ponto? Amém, já foi falado bastante, né, acerca da evangelização como prioridade. E, meus irmãos, estamos vivendo dias difíceis, tenebrosos, duvidosos, e é a hora de nós, a igreja, nós somos a igreja, se mobilizar, como fala a lição, é uma questão de consciência. Tem tantas pessoas com depressão, precisando de uma palavra amiga só. E você é esta pessoa que deve evangelizar essa pessoa. Às vezes, irmãos, perdemos tanto tempo na rede social com besteira, com bobagens, né? E nos esquecemos de enviar algo importante para alguém que precisa de uma mensagem de salvação e de conforto. Então, eu e você, somos responsáveis para a propagação do Reino de Deus, levar este evangelho de boas novas, de ânimo, de salvação às pessoas. Eu trabalho em um hospital e, de vez em quando, ali, uma oportunidade, vejo as pessoas debilitadas, sofridas, e aproveito a chance de levar o evangelho, dizer que Jesus está no controle, que Ele ama, que Ele vai mudar o quadro da sua história. É isso que as pessoas querem ouvir nesses últimos dias. E eu e você, somos esta agência que Deus preparou para anunciar as suas boas novas. Amém? Muito bem. A irmã Bruna está até falando aqui uma coisa interessante, né? Ela disse que dar bom testemunho também é uma forma de evangelizar. Claro. E ela coloca aqui uma colocação muito interessante, que o mundo nos observa mais do que nós imaginamos. Aí eu lembrei do apóstolo Paulo, quando ele disse que nós somos uma carta lida, aberta, lida por todos, né? Então, só a nossa maneira de dar bom testemunho já é uma forma também de evangelizar. A Bíblia diz lá em Pedro que as mulheres ganhem seus esposos sem palavra. Quer dizer, é o evangelho mudo, é o evangelho sem precisar pregar, somente com o testemunho. Aí a gente consegue, né, ele fala aqui da mulher, pode ser vice-versa, né, ganhar, às vezes sem palavra, né, nesse sentido. Às vezes o camarada é brabo, mas meus irmãos, glória a Deus por isso. Então, no nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, né? Será, irmão Francisco, que tem ainda irmão que ainda tem alguma dúvida disso, né? É isso que nós vamos ver aqui nesse segundo ponto, né? Que nessa parte da lição que diz: a extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mais especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar
dar nome a alguém, né? Pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia, né? Todos nós sabemos que depois da reforma, mais de 500 anos atrás, né, que já até estudamos aqui na nossa lição, que os reformadores, né, fizeram algumas não vou dizer mudança, mas deram mais ênfase àquilo que realmente nós cremos à luz da Bíblia, né? E a partir daí, anos mais tarde, surgiu, né, algumas dúvidas, né? Surgiu algumas dúvidas com relação a Jesus morreu por todos os seres humanos, né? Por exemplo, no nosso primeiro item, a nossa teologia. É interessante que a teologia é o nosso estudo, né? O que nós aprendemos. Qual é a nossa teologia? Então, a nossa teologia, só para deixar bem claro a todos os irmãos que estão nos assistindo, é que ela é pentecostal. A nossa teologia, ela é pentecostal, né? Ela vem direto da Bíblia Sagrada. A gente não muda, não tem assim um aparato de uma outra revista, né, ou de um outro evangelho, ou de um livro de revelações, né? A nossa teologia, ela parte do princípio da Bíblia. Então, o que for fora da Bíblia, a gente não aceita. A gente só aceita aquilo que está embasado dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Até porque em Gálatas capítulo 1 e versículo de número 8, né? É bom que a gente coloque isso aqui, diz que: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um outro evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, né? A gente não aceita. A Bíblia mesmo diz que mesmo que um anjo desça do céu e traga um outro evangelho, seja considerado amaldiçoado, né? Em outras traduções, seja considerado anátema. E é por isso que, irmãos, a importância de nós conhecermos a Bíblia. Porque Satanás, ele tem semeado na cabeça, na mente de muitas pessoas, outros evangelhos. Nós temos um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso intérprete, é o nosso diretor. E a nossa teologia, como bem falou o nosso pastor, ele é pautada nas Escrituras Sagradas. O diabo, o Satanás, tem levado as pessoas a entender distorcida acerca de Cristo, levar as pessoas a crer, a ver um Cristo de maneira diferente. Ou seja, aí vem a importância de nós sermos conhecedores deste evangelho. E a nossa teologia, por isso que ela é unicamente pautada na palavra de Deus. Não tem outro escritor, não tem outro livro extra de apoio. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé, e a nossa teologia está pautada só nessa verdade, que nos leva a entender, a compreender acerca do nosso Salvador, do reino de Deus e da obra de Deus. A importância de nós sabermos disso e termos o cuidado de nós de não ouvir falsas doutrinas, falsos ensinamentos, mas só o que está escrito na palavra de Deus é que é aceitável para Deus. E nossa teologia, ela vem diretamente das Escrituras Sagradas, como diz aqui a lição, né? Sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. O que os reformadores protestantes fizeram foi somente posso dizer assim, firmar mais ainda o que é verdade das Escrituras. É verdade. Eles não vieram com um outro evangelho, não vieram com uma outra teologia. Eles só clarearam, né, a questão dessa teologia, né? Então eles não têm nenhuma intermediação, eles não receberam uma outra revelação, além daquilo que já está revelado nas Escrituras, para o nosso ensino de regra e prática, né? Para a nossa vida de regra e prática. Então, fala que nas Escrituras, sem a intermediação dos teólogos da Reforma Protestante, a teologia pentecostal,
que nossos pais nos legaram, né? Que nos trouxeram, nossos pais. Não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário, né? Foi somente a Bíblia, né? A própria CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical desde 1930. Então seria interessante, quando eles lançarem, a gente adquirir, né? Eu, pelo menos, tenho lá em casa, desde quando eu aceitei Jesus, eu tenho ainda a minha primeira revista da Escola Dominical. A primeira, ainda me lembro que era Conhecendo a Bíblia, né? Conhecendo a Bíblia. Eu perdi algumas ao longo dessa vida, desde 1991, eu perdi algumas, mas ainda hoje, para onde eu vou eu levo, eu carrego, né? E de vez em quando a gente pega uma revista dessas e ela serve como embasamento. E revistas antigas, com assuntos antigos, quando vem esses assuntos de hoje, que é o mesmo assunto, eles não fogem, é o mesmo assunto, é a mesma teologia, é o mesmo pensamento, é a mesma exegese da Bíblia, é a mesma interpretação. Fora disso, a gente repudia, né? Então, irmãos, nós não temos dúvida que a nossa igreja segue essa teologia originada da Bíblia. Amém? Por que Jesus morreu, né? Por quem Jesus morreu? Essa é o nosso segundo item. Essa é uma pergunta interessante, diz aqui a revista. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras, né? A expiação limitada e a expiação ilimitada, né? A gente vê que é um tema praticamente tão simples para mim, para você, porque desde nossos pais nós aprendemos que Jesus morreu por todos os homens. Mas tem muitos teólogos, né? Por exemplo, essa questão da expiação limitada é uma doutrina de Calvino, João Calvino, que inclusive foi um dos reformadores. Fala sobre esses 5 pontos do calvinismo. Esses 5 pontos do calvinismo, nós não vamos comentar aqui ponto a ponto, que não é o nosso assunto. Interessante que eles não foram escritos por Calvino. Foram escritos 150 anos depois de Calvino, pela segunda e terceira geração dele, né? Esses 5 pontos do calvinismo, né? Que é uma ramificação teológica, né? Que diferencia muitas vezes dos arminianos, somos nós, né? Não é um assunto para a gente tocar e redebater hoje. Mas, por exemplo, a gente pode, a nível de informação, os 5 pontos do calvinismo fala sobre a depravação total. Eles acreditam que todos realmente pecaram, né? E que esse pecado está inserido na natureza de todos. A eleição incondicional, né? Depois você quiser dar mais uma estudada, você coloca no Google e coloca os 5 pontos do calvinismo. A eleição incondicional e a graça irresistível, a perseverança dos santos, né? E aqui foi colocado aqui na revista, que é a expiação limitada. Essa expiação limitada diz que Cristo morreu para salvar pessoas determinadas. Ele morreu por todos, isso fala da potência da morte de Cristo que atingiu a todos. Mas a salvação é só para alguns. É coisa que a gente não acredita, né? Eles dizem que Jesus morreu, não morreu por todos. Em termos de salvação, eles dizem que Jesus morreu somente para alguns predestinados. E então limitando essa expiação, né? Contrariando o que diz a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4, né, que está na própria revista, que afirma que querer Deus que todos os homens se salvem
e venham ao conhecimento da verdade. É isso que nós cremos, que todos pecaram, de acordo com Romanos 3 e 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que Jesus ele veio, como você disse naquele dia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus ele veio, e é vontade de Deus, de acordo com 1 Timóteo 2:4, é querer de Deus que todos os homens sejam salvos. Todos. Não há exceção. Não é para um grupo predileto. Não é para um grupo seleto, podemos dizer. É para todos, tanto judeus como gregos. Então, a salvação, ela é, como nós acreditamos, ela é ilimitada. A salvação, ela vem, Jesus morreu por todos, e é uma expiação ilimitada, que é o que nós cremos, que isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino nós recebemos dos nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Então Jesus é o Salvador do mundo, de acordo com João 4:42. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo, de acordo com 1 João capítulo 4, versículo 14. E não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Lembra, Francisco? Você concorda com isso? Que a salvação, será que tem alguma dúvida que Jesus morreu por todos? Jesus olhou do céu, Deus olhou do céu à terra, diz a Bíblia que ele não viu um justo sequer. Todos pecaram, todos, sem exceção. Todos pecaram e afastados estavam da glória de Deus, Então você tem alguma dúvida que a expiação, que foi a morte de Jesus, ela é limitada ou ela é ilimitada? Não há dúvida alguma, A expiação de Jesus, ela é ilimitada, Como a Bíblia já fala que Jesus morreu uma vez por todos, Até porque lá em Gênesis, quando todos pecaram, Adão pecou, Eva pecou, Deus já distinguiu ali o plano da salvação para toda a humanidade, onde diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. E esse era Jesus, que veio em redenção, em resgate de todos os homens. Não como esta teologia que nós vimos, essa ideia de que ele morreu só por um grupo. Não, como fala bem a Bíblia, como citou nosso pastor lá, João 3,16. Porque Deus amou muito a maneira e enviou seu Filho para que todos que nele crê, não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. Então não há dúvida, se você tinha dúvida disto ainda, se cocheava ainda, aqui está o veredito. Realmente a Bíblia nos informa, nos fala que Jesus morreu por toda a humanidade, como está bem escrito no seu Evangelho. Muito bem, então esse foi o nosso segundo ponto da nossa lição, que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Então a gente resume que a evangelização é uma necessidade, é uma questão de nós termos a consciência de pregar, porque Jesus ele morreu por todos, não foi para um grupo, porque se fosse para um grupo, a gente não sabe se a gente está incluso, Como é que nós vamos saber se nós estamos inclusos, Então, a única forma de saber é que Jesus morreu por todos, e todos aqueles que confessam Jesus como seu Salvador, crê no seu coração, diz a Bíblia que ele é salvo, Na verdade, vos digo que quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, de acordo com João capítulo 5, versículo de número 24, É uma certeza sobre esse segundo ponto. O nosso terceiro ponto e último, nós vamos falar sobre a evangelização local e transcultural,
Qual a diferença? Será que tem alguma diferença na evangelização, evangelismo e missões, né? No Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja, né? O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? Que a gente aprende muito. Então, a evangelização, a gente já tocou até um pouco no assunto, no primeiro ponto, a evangelização local e transcultural, né? Então, vamos ver primeiro aqui a questão da evangelização, né? Os dois, eles são tarefa da igreja. O ato de evangelizar. O ato de evangelizar é o ato de comunicar, é o corpo a corpo, é você falar as boas novas de salvação, né? Seja por meio de palavra ou por meio de ações. O importante é a gente evangelizar, né? Pastor, a gente pode evangelizar nesse tempo de pandemia? Pode, claro, né, meu Francisco? A gente pode evangelizar. Pode sim. A gente pode evangelizar nesse período de lockdown, esse período de... O que nós estamos fazendo aqui hoje? Passando essa aula para vocês por essa ferramenta online, que é o YouTube e o Facebook, é uma forma de lhe evangelizar. Dizer para você que você tem que ter essa consciência e a partir daí você pode dar continuidade a essa evangelização. Pega um texto da Bíblia, né? Manda aí para uma pessoa, né? As formas. Então é o ato de comunicar. Evangelizar é o ato de comunicar as boas novas de salvação, né? Missões é o trabalho do missionário. Missões. E eu posso dizer para vocês que missões, ela não está somente além fronteira, além das fronteiras. Eu quero fazer missões, eu vou para a Venezuela. Amém. Se você quiser ir para a Venezuela, lhe aconselho a se inscrever na EMAD, a Escola de Missões das Assembleias de Deus, ter aí um treinamento, ter aí umas orientações por professores que são missionários dessas áreas, né? E muito bem, você vai se qualificar para fazer missões, mas dentro da nossa realidade nós podemos também fazer um trabalho missionário, ser enviado, né? Mesmo local, a gente pode ser um missionário para pregar. Se você tiver uma missão, colocar uma missão no seu coração hoje. Olha, Deus está me colocando aqui uma missão para eu pregar através aqui das redes sociais. João 3,16. Eu vou pregar para alguns amigos meus. Ou então lá no seu trabalho, aqueles que estão podendo trabalhar, né? Você falar do amor de Deus. Hoje eu sei que não pode não, mas de repente você pode dizer assim: olha, hoje eu vou fazer uma visita com um camarada que está doente, e eu vou falar de Jesus para ele, que Jesus cura. É uma missão, né? Você sair em missão é um trabalho de um missionário. Então todos nós hoje podemos ser missionários. Transcultural já é mais complicado, que vai além das nossas fronteiras, mas mesmo assim a gente pode fazer missão transcultural de 3 formas, como a gente sempre aprendeu, né? A gente pode ir, a gente pode orar ou pode contribuir, né? Com essas formas a gente pode também fazer missões transculturais. Então, irmão Francisco, nós podemos ao mesmo tempo evangelizar e ser um missionário? Podemos. Como é que pode ser isso? Como é que a gente pode ser um evangelista e ao mesmo tempo um missionário? Evangelização o que é? O ato... Sair em missões, né? Desculpa, sair em missões. Sim. Evangelização, vamos dizer assim, é um ato de levar as boas novas.
Missão, vamos dizer assim, é o serviço, né? O serviço dado à evangelização. Me lembro, irmãos, que em 2008, 2005, a Cruzada Mundial de Literatura, os irmãos, vocês não conhecem, chegaram a conhecer, é uma instituição não religiosa, mas que envia missionários a missões. E meu tio me alistou para pregar o evangelho lá no norte, né? Onde já até falei aqui várias vezes. Enfim, lá eu pude ser um evangelista e um missionário, porque fui pregar o evangelho e levar as boas novas e fazer a ação social, levar o evangelho, o serviço de Deus para as pessoas necessitadas. Então, missionário, como pastor, pode ser local, nacional, transcultural, né? Mas sim, nós fomos chamados para ser missionários. Cada um de nós fomos chamados para ser missionário de Cristo, como ele falou lá em Atos 1:8, vocês serão as minhas testemunhas, vocês vão testemunhar de mim, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ser testemunho de Cristo é ser seus missionários, pregar o evangelho e levar as boas novas a toda a criatura. Mas podemos ser missionários em casa, no trabalho, na nossa cidade, no nosso bairro. Podemos ser missionários, podemos ser a boca de Deus para essas pessoas. Muito bem. Eu estava vendo aqui a visão dos nossos pais clássicos, né? Nossos pais ali quando começou na rua, a famosa Rua Azusa, né? Eles tinham um entendimento, eles tinham uma visão que a visão dos pentecostais clássicos, né, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e ao mesmo tempo missionária. Agora, eles tinham um pequeno problema, né, que eles achavam que era preciso receber o dom de línguas, aquele que foi distribuído lá no dia de Pentecostes, que cada um ouvia na sua própria língua, para sair pregando para os pagãos, ou seja, sair pregando para as outras nações, né? Eu vou resumir aqui para a gente entender melhor. Se a gente tivesse aqui uma visão dos nossos irmãos clássicos de antigamente, né? Daniel Berg, Gunnar Wingre, para que eu pregasse para um japonês, eu tinha que receber um dom, que é a xenolalia, né? A língua, né? Um poder para falar na língua deles, japonês, para pregar para eles. E na verdade, com o tempo, eles foram mesmo assim, mesmo sem conhecer a língua. Hoje nós já temos todo um aparato, ninguém sai assim à toa, né? Ninguém sai assim, ao Deus dará. Hoje nós temos, como a gente diz, hoje nós temos treinamento, hoje nós temos o inglês, as pessoas aprendem pelo menos a cultura, né? Aprende pelo menos o dialeto mais fácil para a questão da comunicação, né? Então, essa questão sair em missões é realizar um trabalho, como disse o irmão Francisco, ele pode ser local, né? E exige de nós disposição, né? Exige de nós, porque nós não vamos pregar na igreja local, nós não vamos pregar para um povo de uma outra cultura, nós não vamos pregar para um povo que tem um outro costume, né? Nós não vamos pregar para um povo que vai falar outras línguas que a gente não conhece. Então, para nós se torna mais fácil começar por Jerusalém, que é o local, igreja local. Então, comece pela sua família, comece pela sua rua, pelo seu bairro, né? Comece pela sua cidade, e aí depois você vai até os confins da terra, como disse Jesus, né? Mas para isso a gente precisa pelo menos ter a consciência que a gente precisa começar daqui, do nosso terreiro, como diz, começar aqui pelo nossa área, né? Nosso espaço,
nosso quadrado. A gente precisa começar por aqui. E aí, a igreja local, ela exige muito disposição dos irmãos. Se você tiver disposição, é uma bênção. O treinamento vem depois. Claro que é uma orientação. Você vai aprender um corpo a corpo, como é que você aborda uma pessoa, qual o assunto que você vai falar. Tudo isso nós temos em treinamento. Agora, transcultural exige um pouco mais, né? Exige um pouco mais. Mas glória a Deus pelos irmãos que estão fazendo também missões transcultural, além de nossas fronteiras. Muitos missionários que são mantidos pela nossa igreja sede, né? Todo o campo de Fortaleza, tem muitos irmãos que estão aí no campo, estão fazendo excelentes obras, né? E nosso último ponto fala sobre o desafio de hoje, né? Quero deixar isso bem centrado sobre nossa consciência. Quais os desafios de hoje? Será que nós temos condições de evangelizar tanto local como transcultural? Será que nós temos condições? Jesus disse assim, ó, em Mateus 13:38, né? O campo é o mundo, né? O mundo está aí. Aonde você olha é o mundo. Eu falo de mundo, não é o mundo geográfico, eu falo de mundo gente, pessoas que, como disse o irmão Francisco no início, pessoas que estão morrendo sem Deus, sem paz, sem esperança, sem salvação. E às vezes nós estamos do lado e a gente não dá uma palavra que poderia salvar. Isso a gente tem consciência, né? Um dos desafios nossos é a questão de vencer a vergonha, né? Às vezes a gente não prega por vergonha. Timidez, né? A gente tem vergonha, a gente tem receio, né? Às vezes a gente acha outra desculpa, que é um desafio, que é a falta de conhecimento. Será que você não conhece nem para você dizer Jesus te salva, Jesus é bom? Como o carcereiro lá, que estava lá na prisão de Paulo e Silas, quando tudo se soltou. E aí o carcereiro, quando se acordou, aí ele quis se matar. Aí Paulo disse, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Aí ele disse, senhores, e agora o que é necessário fazer para me ser salvo? Paulo disse, olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aproveitou, né? Então, nós precisamos realmente vencer os desafios de hoje, né? Vencer os desafios. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, desculpe, irmãos, e depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso é simultâneo, né? Não é vou primeiro pregar na rua, depois eu prego acolá, depois eu prego mais acolá. Não, hoje ele é simultâneo. Os desafios de hoje é simultâneo. Se a gente realmente quer que Jesus volte logo, nós precisamos pregar, né? O irmão Arimaia que sabe dessa quantidade de nações que nós temos hoje no mundo, e ela já está 98, quase 99% já o evangelho chegou. Falta pouco para o evangelho chegar a todo mundo, e como Jesus disse, aí virá o fim, né? Então, para o fim vir, que já está muito próximo, esse evangelho tem que ser pregado a toda criatura, né? A toda criatura. E quem é que vai pregar? Jesus disse que se nós se calar, quem vai pregar é as pedras, mas não vai ser deixado de pregar, né? Nós vamos perder para as pedras, irmão? Nós não vamos perder para as pedras, nós vamos pregar, botar a mão na consciência e pregar, evangelizar. Aproveita aí as lives e fale do amor de Deus para as pessoas, né?
Esses são os desafios de hoje. Eu sei que um outro desafio é essa vida corrida nossa, corre para lá, corre para cá. Quando chega em casa, só enxerga duas coisas: a panela onde vai comer e a cama para dormir. O cansaço é tão grande, a correria, mas realmente nós temos que nos organizar e tirar aí um tempinho para a gente pregar para alguém, falar ao menos do amor de Deus para uma pessoa, né? Tem muitos testemunhos de pessoas que foram salvas, porque pessoas foram lá e pregaram o evangelho, né? Falaram sobre isso, tá certo? Meus irmãos, e a conclusão, quero fazer aqui a leitura da conclusão, que diz: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação, disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem, e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova, né? Essa foi a nossa conclusão, e vou pedir para o irmão Francisco fazer as considerações finais, depois eu farei a minha. E nós temos aqui muitos irmãos que participaram, né, conosco. Alguns irmãos aqui, né, a Juliana está assistindo, né? A nossa irmã, a Bruna não sai daqui mais, né? Tem aqui a minha cunhada lá em São Paulo, né? A Maria Eleonora Macena. A paz do Senhor, Deus lhe abençoe. Espero que você tenha aprendido bastante nessa noite, né? E aí, muitos irmãos, né, que estão conosco. Coisa gloriosa, né? E aí, irmão Francisco, faça aí suas considerações finais, e depois nós também estaremos dando as considerações finais e encerrando a escola bíblica por hoje. Meus irmãos, realmente é de extrema importância nós nos conscientizarmos acerca desta evangelização. Se coloque no seu lugar e se conscientize. Embora em tempos difíceis, de crises, mas o Senhor é conosco. Deus conta comigo e com você. Aonde quer que você esteja, se tem alguém que ainda não é cristão ainda, saiba que Jesus está no controle. E, irmãos, a missão é urgente. Pregar o evangelho é urgente, porque os dias se aproximam, Jesus está voltando, o círculo está se fechando, e estamos vivendo, queridos, uma pandemia, vamos dizer assim, fora de série, em que muitos estão desvanecendo, mas não desvaneça. Seja um missionário do amor, seja um apregoador do evangelho, seja um semeador da fé, da esperança. Use o seu tempo. Sei que o pastor leu aqui os desafios de hoje, que são muitos desafios, corre, famílias, muitas coisas nos desafia, mas aproveite o seu tempo livre que está em casa, use a rede social, no seu Facebook, o WhatsApp, para levar uma mensagem de Jesus para alguém. Semeie o evangelho. Você é um semeador do evangelho. Então, meus queridos, os dias são difíceis, os dias são maus, e só Jesus, ele é o remédio para essa sociedade corrupta e doente. Só Jesus é o remédio. Nossa esperança não está na vacina, não está no governo. Nossa esperança está em Cristo Jesus. Então você, queridos amados irmãos que está ouvindo, você é um missionário. Você é um semeador deste evangelho. Então, a cada dia, este evangelho é uma mensagem nova. É uma mensagem nova, tá, meus queridos? Então, que Deus abençoe a todos. Muita satisfação, alegria de estar conosco aqui o nosso pastor, cooperando com este evangelho, com esta lição gloriosa, acerca do compromisso com a evangelização.
é urgente, é hoje, é para agora, que você venha colocar na mente esta conscientização de que nós somos as testemunhas de Jesus. E só nós podemos falar desse evangelho com prioridade, com fé e com amor. Que Deus em Cristo nos abençoe de maneira poderosa, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, hoje e sempre. Amém. Amém. Então, irmãos, nós queremos agradecer a participação de todos os irmãos, né? YouTube e Facebook, entre 8, 10 irmãos assistindo, né? Quero lembrar a todos os irmãos que amanhã nosso culto de doutrina, a partir das 19 horas, estarei aqui falando sobre o medo, né? Uma palavra que Deus colocou no meu coração. E nessa pandemia, o que mais tem colocado nas pessoas é medo. Então amanhã, não perca, tá certo? O culto, nós vamos falar dentro da Bíblia algumas coisas sobre o medo. Nós queremos também parabenizar, né, a nossa irmã Raquel Rebouça, né, esposa do Renê, que hoje está aniversariando, né? Ontem foi a filha, né, que aniversariou, e hoje está aniversariando nossa irmã, a Raquel Rebouça, né? Parabéns, Deus abençoe a nossa irmã em nome de Jesus. Então vamos orar, encerrando aqui esta escola online, e agradecer a Deus por tudo, e agradecer a você que ficou conosco até esse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por essa escola, ó Deus, obrigado, Senhor, por este assunto, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor, a evangelizar, ó Senhor, que nós possamos vencer os desafios que nos cercam, e se conscientizar, Senhor, que precisamos ser compromissados com a evangelização. Abençoa todos os internautas que estão conosco até esse momento, que o Senhor possa abençoar poderosamente aos que estão aqui, ó Deus, nesta live, que o Senhor também use de misericórdia para conosco e nos abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Todos diz amém. Deus abençoe a todos os irmãos.